Neste vídeo eu vou explicar através de um super resumo quem nós somos, um ponto de vista de como nós nos manifestamos aqui no planeta Terra. Vou começar do plano maior de visão, tá? A gente é uma essência, um absoluto pleno, essa essência, um absoluto pleno. Aí a essência se manifesta, resolve se manifestar como consciência. Então surgem várias consciências, certo? Esta consciência, ela é sutil. Esta consciência, então, vamos dizer assim, é uma integração, uma unidade sutil. Mas ela tem uma certa individualidade, certo? Porque a essência se manifestou em várias consciências. Então, essas consciências são completas em si e unificadas, certo? E elas têm toda a informação que elas geram e entre elas no meio onde elas vivem. Aí da consciência sutil, vamos dizer assim, integrada, você se manifesta como energia, que às vezes a gente chama de corpo energético. Esse corpo energético é uma manifestação mental e emocional. Então ele é uma energia composto de pensamentos e emoções. Pensamentos e emoções ou sentimentos são compostos de energia. Você não vê um pensamento, você não calcula uma emoção ou um pensamento pela matéria, entende? É uma frequência energética produzida pelo corpo energético. E do corpo energético a gente se manifesta, a gente entra no útero e num feto, nos surgindo, nascendo, né? Nos manifestando então como corpo físico, que é matéria, que estamos aqui neste corpo físico, feito de carbono, se relacionando com os elementos da natureza, como então uma realidade físico-material, certo? Então a gente fez esse processo, a gente experimenta esse processo e a gente ainda é, mesmo estando humano atualmente, a gente é a essência, a gente é uma consciência sutil, a gente é um corpo energético, mental e emocional e a gente é um corpo físico, certo? Então a gente está agora conversando, eu estou me manifestando, o que vocês estão vendo nesta realidade é a realidade do corpo físico material. Mas em todas as outras realidades que não estão sendo captadas pela câmera, porque não são materiais, são energéticas e conscienciais, também estão aqui comigo, eu também estou nessas outras manifestações da essência, certo? Então, é isso que somos. Se você quer um exemplo, a essência, vamos dizer assim que o universo é uma padaria que não vende pão de queijo. E a essência, então, é a farinha de trigo. Se você observa uma padaria e tira todos os produtos que não têm farinha de trigo, provavelmente não vai sobrar nada. Então a essência está em tudo, em todas as consciências. Mas as consciências se manifestam de forma diferente. Como é que elas se manifestam, né? A partir de produtos diferentes. Vamos fazer assim, tem várias pessoas, padeiros e padeiras que fazem pão, que fazem bolo, que fazem torta, que fazem biscoito. Todos contêm farinha de trigo, certo? Então esses padeiros, essas padeiras são as consciências. Então cada padeiro faz à sua maneira o seu pão, o seu bolo, né? Uns mais salgados, outros mais doces. Agora eu te pergunto, significa isto que
que, por exemplo, um pão é melhor do que um bolo? Ele é superior a um bolo? E um bolo é inferior a uma torta? Não, eles são diferentes, eles têm características diferentes, certo? E eu pergunto, um pão, um bolo, é melhor, é superior ou inferior à farinha de trigo? Porque a farinha de trigo é a essência, e o pão ainda tem outros elementos, o sal, e por isso ele é inferior ou superior à farinha de trigo? Não, ele é um derivado, tem esse composto nele e ele tem outros elementos ali que fazem parte deste universo, que é a nossa padaria, que é produzida, esses produtos pela nossa consciência, né? Então, indo mais adiante, desses produtos, eles são energia para a gente, certo? Para o corpo físico, a gente come o pão e a gente transforma isso em energia para a gente. Então, são como seriam, vamos dar o exemplo, os nossos corpos energéticos e o nosso corpo físico. Daí se alimentando, se animando, existindo graças a essas energias. Então, essa é a comparação para a gente entender de que existem várias consciências que produzem vários tipos de energias, pensamentos e emoções diferentes, certo? E tudo isso tem um sabor diferente e tudo isso gera informação. Então, entre esse corpo, essa parte energética e essa parte de consciência, se troca luz, que é a informação, que se transforma em consciência, em sabedoria, né, dessa consciência em manifestar, em produzir, em criar um produto igual um pão, um bolo, uma torta, certo? Então esse é o exemplo. Como é que acontece então, vou citar novamente, a partir do corpo físico. A gente tem esse corpo físico material, que tem uma certa vibração, que é o espectro que a gente observa, que é o material, certo? Se a gente aumentar a vibração frequencial, a frequência, a vibração, a gente vibrar mais, a gente vai transformar a matéria em energia, certo? Vibrando mais, torna-se energia. Aí a gente consegue ver, compreender o nosso corpo energético, que contém pensamentos e emoções, né? Porque os pensamentos e emoções são energias também, entende? Então, memórias, nesse corpo energético, existem memórias também que a gente capta, que a gente mantém. Então, vibrando mais esse corpo energético, fazendo se movimentar mais as partículas, as subpartículas, o que tiver dessa parte energética, a gente vai chegar no corpo consciencial, na consciência, certo? Uma consciência nossa, com uma assinatura individual, nossa assinatura energética está lá, é impregnada como agora uma assinatura informacional, enquanto consciência. Então, vibrou mais, se tornou consciência. Você acessa o corpo consciencial, tá? Chegando nesse corpo consciencial, o teu ponto de vista já é amplo. Você percebe todos os outros manifestações energéticas, os pensamentos, as emoções, as memórias, as energias, o tempo e o espaço. E você percebe a fisicalidade, as pessoas, os seres vivendo como corpos físicos, né? Como materiais, por exemplo. Então, quando essa consciência passa ao estado de não vibração, certo? Não é que essa consciência agora ela vai vibrar mais para acessar a nossa essência, certo? No meu ponto de vista, quando a gente não vibra mais, a gente sai das frequências, das dimensões, das densidades de existência, a gente acessa a nossa essência.
né? Eu até brinco usando a palavra eu-ciência, mas nós ciência, porque somos todos unificado, aí não há mais individualidade, é essa a essência. Então, nessa essência é a não vibração, é a não frequência, é a não dimensão, certo? E ela que vai criar as dimensões e as manifestações que vão se manifestando, se realizando, se informatizando, né? Se informando, se transformando em outros elementos que é a consciência, o corpo energético e o corpo físico. É isso aí.